Bem, pessoal, dando início aí a mais um transtorno, hoje nós vamos ver os transtornos alimentares, tá? Nós vamos ver alguns mais conhecidos, né, como anorexia e bulimia, como também vamos ver aqueles transtornos que não aparentam ser um transtorno alimentar, porque não há compulsão de comida, mas a questão é a associação da ansiedade com os alimentos, seja a ingestão, seja a composição, faz com que adentre aí nos transtornos alimentares, tá? O transtorno alimentar, ele entra no grupo dos transtornos de ansiedade, assim como TOC, assim como TEPT, né, TAB, que nós vamos ver que é o transtorno afetivo bipolar, como fobias, certo? Todos adentram aí nos transtornos de ansiedade. Então, vamos lá. Também conhecido como disfunção alimentar, são termos amplos usados para designar quaisquer padrões de comportamentos alimentares que causem severo prejuízo à saúde de um indivíduo. Tá? Então, veja, pessoal, por isso que eu falei que alguns transtornos, não é só a questão de ingestão de alimentos, mas a questão de preparo, que traz um comportamento diferente, que traz uma ansiedade, que traz prejuízo à pessoa em si, à saúde da pessoa, seja ela física, seja ela mental. Então, envolveu alimentos associados à ansiedade, nós adentramos aí como transtorno alimentar. E daí nós temos os fatores de risco. Os fatores de risco dos transtornos alimentares, entra aí a questão de ser mulher, ser adolescente, pessoas ligadas ao esporte e ao mundo artístico e à mídia. Tá? Dentre esses fatores de risco, nós temos a mídia como causador maior. Isso por quê? Porque a mídia traz a questão da mulher, de algumas mulheres, né, não no geral, mas de algumas mulheres estarem seguindo padrões de beleza que a fazem seguir determinadas dietas, né? Dietas essas que elas acham que são milagrosas, né? Que tem que ter um resultado imediato, né? Então, o imediatismo, ele adentra muito nessa questão do corpo sarado, né? Do corpo com formas bem definidas, com um corpo que a estética, né, é mostrada pela mídia como o corpo mais saudável, certo? Os adolescentes, por estarem nessa transição aí, querendo ser adulto, seguindo muito as redes sociais e querendo seguir muito a questão das mídias, né? Ele traz também, né? Ele carrega em si um fator de risco por estar mais, como é que eu posso falar? Por ser mais atingido por essa questão da mídia, né? Nós temos vários programas de adolescentes que trazem as mulheres, né, as adolescentes, com corpos esculturais, onde para a sociedade, onde para a mídia, aqueles são os corpos perfeitos, tá? E na realidade, pessoal, nós temos que seguir aquilo que o nosso corpo nos dá, tá? Nos oferta. Temos que nos orientar na questão da alimentação saudável, da prática de atividade física para um melhor resultado da nossa saúde,
né? A questão estética, ela vem como consequência desses hábitos mais saudáveis, tá? Só que para algumas mulheres, essa questão cultural, né, de ter um corpo saudável, de ter um corpo perfeito com relação à estética, as levam a fazer dietas milagrosas e imediatistas. Assim como muitos adolescentes também passam por esse processo, ok? Outro fator de risco aí que também é ligado à questão das mídias são os esportistas e o mundo artístico. Tá? O mundo artístico, ele traz para muitas mulheres, para muitos adolescentes, essa questão do corpo escultural, do corpo perfeito. Né? E aí vem a questão do deslumbramento, vem a questão de cirurgias, tá? Onde a gente vê pessoas com complicações pós-cirúrgicas devido a essa busca pelo corpo saudável, pelo corpo perfeito, tá? Então, dentro dos transtornos alimentares, o maior desses fatores de risco é justamente as mídias, que vêm a influenciar, né, essas pessoas que buscam esse corpo perfeito. Além disso, né, dos fatores de risco, nós temos os possíveis fatores causais. A questão dos determinantes, como nós já trabalhamos, né? A questão cultural, ela vem a trazer, a reforçar o que a mídia traz como perfeito, né? Traz como padrão a ser seguido, né? Temos os fatores biológicos, né? Físicos ou biológicos, a questão dos neurotransmissores, né? Principalmente aí a serotonina, que traz esse desequilíbrio com relação ao comportamento das pessoas. Nós temos os fatores psicológicos, né, que adentra aí essa questão das mulheres e dos adolescentes serem influenciados pela mídia, tá? Então, a questão da formação psicológica, nós sabemos que quando esse fator psicológico ele não é bem formado, ele não é bem centrado, ele acaba sendo muito influenciado, né? É a questão aí das somatizações. Então, a minha mente faz com que eu tenha um corpo perfeito. Por que eu tenho que ter um corpo perfeito? Porque eu tenho, porque a mídia me diz isso, porque a sociedade me diz isso, porque a cultura me diz isso, e eu vou somatizando essas informações até que eu venha fazer essas dietas, né? Extremas, tá? A família, pessoal, ela é um fator de risco no momento que a família exige que o adolescente tenha um corpo perfeito, porque ela tem que ser uma Miss, porque ela tem que ser uma modelo, tá? Então, nós temos que trabalhar juntamente com essa pessoa que está sendo influenciada, nós precisamos trabalhar também essa família, tá? E, pessoal, a família, ela, como possível causa, né, que possa ser, mas ela também é aquela que muitas vezes observa o adolescente, observa a mulher e acaba percebendo que eles estão ficando magros mais rapidamente, observam que eles estão não estão se alimentando na frente da família, né? Eles se alimentam escondido, buscam outros horários, tá? Então, a família, assim como pode ser um fator causador, ela também pode ser aquele que vai observar que aquela pessoa está com um comportamento diferente com relação à ingestão de alimentos, certo? Que comportamentos diferentes seriam esses? Os horários de refeição são diferentes dos da família, tá? Observa-se a questão do emagrecimento nessa pessoa ou a obesidade nessa pessoa, tá? Observa-se a questão da ansiedade, tá?
E indo mais profundamente, acaba, né, acaba buscando nos objetos dessa pessoa a questão de laxantes, tá? De diuréticos, de alimentos em excesso, tá? De anabolizantes, ok? Então, a família ela está aí nos dois extremos. Ela tanto pode ser o fator influenciador, tá? Como pode ser o fator que vai ajudar, que vai descobrir a questão desses transtornos alimentares aí. E daí nós vamos trabalhar alguns tipos de transtornos alimentares. O primeiro que nós vamos trabalhar é a anorexia. A anorexia é um quadro onde ocorre uma má formação da autovisão, tá? Ocorre uma visão distorcida da própria imagem. É quando a pessoa está magra demais, a pessoa apresenta caquexia, né? Ela está caquética, mas quando ela se olha no espelho, ela se vê com uma imagem distorcida, ela se vê gorda, tá? E daí, devido a essa pessoa se ver gorda, mas ela quer ser magra, porque a cultura diz que ela tem que ser magra, porque a mídia diz que ela tem que ser magra, porque o seu psicológico diz que ela tem que ser magra, ela acaba não comendo. E como complicações desse não comer, entra aí a questão de disfunções no próprio corpo. Então, ela vai apresentar disfunções hormonais, ela vai apresentar pele ressecada, ela vai apresentar queda do cabelo, tá? Vai apresentar a face mais profunda, mais entristecida, certo? Além de estar mais aberta às doenças oportunistas, porque a imunidade dela está baixa. Então, a anorexia, este quadro se caracteriza principalmente pela recusa do indivíduo em manter um peso mínimo esperados para a idade e a altura, através da restrição de comportamento alimentar, pelo temor excessivo em ganhar peso e pela distorção da percepção da imagem corporal, que é aquilo que eu falei para vocês. Ela está magra demais, ela está magérrima, mas ela se olha no espelho e ela se vê gorda. Então, é uma distorção aí da autoimagem. A perda de peso é obtida pela redução intensa da dieta alimentar. Tá? Então, aqui é uma dieta muito brusca, é uma dieta muito extrema, onde essa mulher, onde essa pessoa, né, atinge mais as mulheres, a anorexia, ela vai, principalmente aí os adolescentes, ela vai perder toda a sua massa corporal, tá? E daí vai vir as complicações, tá? A anorexia dentro dos transtornos mentais, dentro dos transtornos alimentares é a maior causa de morte, tá? E isso porque pela forma radical de dieta, tá? Ela realmente não vai se alimentar. É aí onde, né, a família ela pode intervir, a família ela pode observar que o padrão alimentar dela está diferente, ela está magra demais, ela não se alimenta mais na frente das outras pessoas da família. Por quê? Porque realmente ela não vai comer, tá? E daí, se for uma família não atenta, quando essa família fosse atentar com essa pessoa, né, ela já perdeu toda a massa corporal e daí ela já precisa de um ambiente hospitalar e ela, né, pode chegar a óbito. Então, nós temos uma imagem aí da anorexia, tá? Então, você veja que ela já perdeu a massa muscular aí nessas imagens, tá? E veja como ela tem uma percepção da autoimagem. Ela está super magra, tá?
e como ela está se vendo, né? Super gorda. E daí nós temos outro transtorno alimentar bem conhecido, né, que é a bulimia. A bulimia, né, ao contrário da anorexia, a pessoa ela tem momentos de compulsão alimentar, tá? Só que após esse tempo, né, de compulsão alimentar, esse comportamento de compulsão alimentar, ela tem uma sensação de culpa. Devido a essa sensação de culpa por comer e ficar gorda, e poder ficar gorda, ela vai aumentar a sua ansiedade e daí ela vai começar a tentar eliminar tudo que ela comeu de forma compulsiva. Ou com o uso de laxantes, com o uso de diuréticos, com a indução do vômito. Tá? Esse quadro é caracterizado por compulsões alimentares periódicas, ingesta de quantidade de comida em um curto espaço de tempo, seguidos de métodos compensatórios inadequados, né? Que é quando ela come muito e daí ela tem o sentimento de culpa, gera ansiedade e agora ela quer correr contra, né, tudo que comeu, tá? Com isso, ela causa vômitos autoinduzidos, uso inadequado de laxantes ou dietéticos, prática de exercícios em excesso para evitar o ganho de peso. Okay? Então, a gente tem aí na imagem, né, aqui, quando ela apresenta o comer compulsivo, tá? Então, você veja que muitas vezes aqui na bulimia ela pode estar comendo com os olhos, tá? E aqui, né, o sentimento de culpa, a crise de ansiedade, onde ela está induzindo aqui o autovômito. Agora nós temos o transtorno do comer compulsivo. Os indivíduos apresentam episódios de compulsão alimentar. Porém, diferentemente da bulimia, não utilizam métodos purgativos para eliminar os alimentos ingeridos. Nem há preocupação irracional com o peso e a forma corporal. As pessoas perdem o controle durante os frequentes ataques de comer compulsivo e só conseguem parar quando se sentem fisicamente desconfortáveis. Aqui, pessoal, não há questão do padrão de beleza, não há questão da influência das mídias, não há questão de ter que ser, de apresentar um corpo perfeito. Aqui a questão é comer em excesso, tá? É aquela frase, eu como pelos olhos, porque eu já saciei a minha fome. Agora eu irei o quê? Comer, né, compulsivamente. Irei comer pelos olhos. Tá? A pessoa come, pessoal, até se sentir sufocada pelo alimento, né? É quando diz aí fisicamente desconfortável. Tá? E como, né, fala também, ela não tem necessidade de culpa, de sentir-se culpada por estar comendo, não. Na realidade, ela sente prazer, né, nessa compulsão por comida, ela se sente feliz nessa compulsão por comida, tá? Ela se sente feliz em se sentir sufocada com a comida e, na realidade, ela só está parando porque fisicamente ela não aguenta mais ingerir os alimentos, tá? Como complicações, nós temos aí, né, a obesidade, que é o transtorno que nós vamos ver em seguida, tá? A questão também metabólica, né, que ela vai ficar mais lenta, okay? E a questão de problemas com doenças oportunistas, né? A questão de problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, né, devido ao sobrepeso.
Era essa a imagem, pessoal. Tá? E daí nós vamos para a obesidade. Na obesidade, sabe-se atualmente que algumas pessoas possuem mais facilidade para acumular gordura do que outras. Esta informação envolve aspectos metabólicos, genéticos, culturais e comportamentais, descartando-se assim a antiga ideia de que o obeso era uma pessoa gulosa, desprovida de controle e de vontade de cuidar de si própria. Certas doenças endócrinas, como o hipotireoidismo ou outros desequilíbrios hormonais, podem colocar o indivíduo sob uma maior propensão a tornar-se obeso. Porém, estes casos significam apenas 2% do total. Aqui na obesidade, nós temos a questão, né, muitas vezes a obesidade, ela se inicia pela questão do transtorno do comer compulsivo. Tá? Com a consequência do transtorno do comer compulsivo, esse paciente ele pode tornar-se obeso. Porque, como eu falei para vocês, o transtorno do comer compulsivo faz com que o metabolismo dessa pessoa se torne mais lento. Por quê? Porque ele tem que trabalhar muito. Tá? Então, devido a esse trabalhar muito, muitas vezes esse metabolismo ele vai se tornando mais lento porque essa pessoa, o psicológico dessa pessoa tende a acumular muita gordura, ok? Juntamente a isso vem as questões, né, hormonais, tá? As questões genéticas e assim como o transtorno do comer compulsivo, a pessoa obesa ela não tem problemas com fatores de risco com relação às mídias e à estética, né? E a questão de corpos esculturais. Na realidade, aqui há uma má alimentação, tanto no transtorno do comer compulsivo quanto na obesidade. Ocorre. Tá travando em todo canto ou é só com Vitória? Você está travando, pessoal? Tá não, Bruna? Vê se tá normal. Vê se troca o local, Vitória, para ver se melhora, tá certo? Então, a questão aí, né, do transtorno compulsivo, do transtorno compulsivo e da obesidade, né, elas trazem a questão da má alimentação e do sedentarismo, tá? Então, elas irão trazer o surgimento de doenças oportunistas, tá? Eles vão, assim como a anorexia, né, que a pessoa fica magra demais, o extremo, que é ser gordo demais, que é a obesidade, ele também traz problemas nos sistemas, né? Então, aqui há uma complicação em muitos dos sistemas, como o cardiovascular, como o respiratório, como o endócrino, como o renal. Por quê? Porque eles têm que trabalhar muito, né? E a questão da má alimentação, né? Onde nós temos aí o desencadeamento dos problemas cardíacos, né? Aterosclerose e arteriosclerose, né? Devido a essa má alimentação. E o sedentarismo, né, também faz parte desse cenário, tanto do transtorno do comer compulsivo quanto da obesidade, onde essa pessoa ela não vai, né, ter um estímulo, ela não vai ver a necessidade de praticar atividades físicas, né? Então, aqui, ó, nós temos as duas imagens, né, do transtorno do comer compulsivo e a questão da obesidade, né? E daí, pessoal, nós temos outro transtorno aqui, que é o que a gente chama de vigorexia, tá? Aqui na vigorexia, esse transtorno, ele está voltado para a questão dos corpos esculturais, né? Realmente, a questão da massa muscular, tá? E aí nós temos o uso de anabolizantes para que essas pessoas conquistem, né, consigam ter esse corpo escultural, além de práticas excessivas de atividades físicas,
certo? Então, apesar de não estar caracterizado como um quadro de transtorno alimentar, mas como uma patologia obsessiva compulsiva, a vigorexia se caracteriza pela obsessão por músculos, pela compulsão aos exercícios e pelo consumo de substâncias que comprometem o aumento da massa muscular, como os anabolizantes. Tá? Então, vocês podem pensar, por que é que a gente está vendo a vigorexia como um transtorno alimentar se ele está voltado não para a ingestão do alimento, mas ele está voltado, pessoal, para a questão do corpo, tá? E quando nós trabalhamos a questão do corpo, somado, né, a questão também da ansiedade, porque há uma presença de obsessões, certo? A gente puxa para a questão também alimentar, tá? Onde muitas vezes o uso de anabolizantes vai complicar a questão da ingesta de alimentos, ok? Então, nós temos aqui, né, a figura da vigorexia, certo? Vocês podem observar aí, né, corpos mais que esculturais, tá? Lembrando aí muitas vezes, né, aqueles corpos da Grécia antiga, onde eles cultuavam a questão da exposição dos músculos. Vocês vejam que há, né, competições, né, com relação à vigorexia, certo? Há corpos cada vez mais esculturais, tá? E para se chegar a esses corpos, pessoal, há uma obsessão pela questão do corpo, tá? Apresenta uma ansiedade, e mesmo que não seja muito característico, mas a alimentação aí, ela também fica prejudicada pelo uso dos anabolizantes, ok? Por isso que nós estudamos aí dentro dos transtornos alimentares. E daí nós temos a síndrome de Gourmet, tá? Que é outro transtorno que talvez vocês não vejam como um transtorno alimentar, tá? Mas ele apresenta uma ansiedade envolvida na questão dos alimentos. Só que aqui nós não vemos essa ansiedade com relação à ingesta desses alimentos, mas com relação ao preparo desses alimentos. Então, os indivíduos que apresentam este quadro estão insistentemente preocupados na preparação, compra, apresentação e ingesta de pratos especiais e ou exóticos, colocando em segundo plano suas relações sociais, familiares e ocupacionais. Tá? Então, nós vamos ver aqui na gravura, tá? Nós temos essa questão aí, né, do preparo, tá? Da compra, de pratos diferentes, da confecção de pratos diferenciados, certo? E também a questão da competição, tá? Então, é a associação da ansiedade com o alimento. Apesar de não ser a ingestão do alimento, mas vem essa relação aí, ansiedade-alimentos, tá? Então, por isso que adentra aí na questão dos transtornos alimentares. E daí nós temos o transtorno alimentar noturno, tá? Que ele é caracterizado pelo comportamento alimentar durante a noite, mesmo que a pessoa continue dormindo, não se lembra de nada ao despertar e negam sobre o fato quando informados por outra pessoa. Um fato importante é que são pessoas que geralmente fazem algum tipo de regime alimentar durante o dia, tá? Veja, pessoal, nós até já falamos sobre essa questão que, às vezes, quando nós temos um dia muito atribulado, tá? Nós vamos dormir, nós até conseguimos dormir, mas a nossa mente, ela não para, ela continua processando, ela continua estressada, ela não relaxa, tá? É aquele dia que a gente passou,
muito atribulado, passou por muitos estresses, teve muitos compromissos, teve muitos afazeres, e a gente dorme, mas quando a gente acorda no outro dia, a gente tem aquela sensação de cansaço, tá? E isso é porque a nossa mente, ela não parou, ela continuou processando, mesmo quando a gente estava dormindo, tá? Isso acontece com as pessoas que apresentam transtorno alimentar noturno, tá? Como a mente deles não pararam, tá? Então, como durante o dia, né, durante muitos dias, eu venho passando por um processo de regime alimentar, de dietas alimentares, talvez de dietas extremas, como a minha mente não parou, a minha mente está dizendo, tá, está processando de uma forma que vou sair da dieta hoje. Tá? E daí, nesse tempo que eu estou dormindo, eu vou, né, assalto lá a geladeira e no outro dia eu não me lembro disso, tá? Porque realmente eu fiz quando eu estava dormindo, com minha mente lá trabalhando, certo? Então, por isso que elas não conseguem, as pessoas não conseguem lembrar nada no outro dia, porque realmente elas estavam dormindo, ok? Nós temos aí a gravura. Tá? E como último tipo de transtorno, nós temos aí a pica. Esse é um transtorno que se caracteriza pela ingestão de substâncias não comestíveis, como sabonete, tijolo, argila, cascas de pintura, gesso, giz, cinzas de cigarro, terra, né? As pessoas com maior propensão a desenvolver o transtorno de pica são mulheres com tendência histérica, grávidas, pessoas de certos grupos étnicos nos quais estes comportamentos são considerados normais e indivíduos que passaram por sérias restrições do comportamento alimentar. Tá? Pessoas que desenvolveram anorexia, elas podem desenvolver a pica porque elas passaram, né, por extremos dietas alimentares. Essa questão nas mulheres grávidas, isso é bem comum, tá? Após o período de gravidez, elas não sentem mais, né, esse desejo por alimentos estranhos, tá? E as mulheres histéricas, principalmente as mulheres histriônicas, que muitas vezes elas estão lá simulando determinadas situações, elas podem fazer uso dessas substâncias estranhas, realmente algumas vezes para chamar atenção, outras vezes devido, né, à necessidade realmente de desencadeados ou associados aí por alguns tipos de alucinações. Daí nós temos, né, a gravura aí, tá? E o tratamento, pessoal? O tratamento é restaurar o comportamento alimentar adequado, restabelecer o peso considerado normal para a idade e altura do indivíduo e a equipe multiprofissional. Tá? Então, nos extremos, seja na anorexia, bulimia, seja no transtorno compulsivo alimentar ou obesidade, né, as pessoas elas têm que tomar consciência, tá? Elas têm que fazer terapias para que elas comecem a olhar para si, certo? E vejam os malefícios que elas estão causando para o seu próprio corpo. Tá? Então, a terapia ela tem que existir aí, né? Juntamente com alguns ansiolíticos, para que juntos eles possam fazer um resultado mais, aliás, menos agressivo para aquela pessoa, né? Nem que ele chegue à obesidade, nem que ele chegue à caquexia, certo? Daí a importância da equipe multiprofissional. Então, entra um conjunto aí de profissionais, né? É a inserção aí do fisioterapeuta, do psicólogo, do enfermeiro, do médico, do nutricionista, tá? E outros profissionais, educador físico, tá?
para que eles juntos possam trazer o equilíbrio com relação ao comportamento alimentar, com relação às atividades físicas, com relação a comer saudável, tá? Que é o que dizem aí, né? A moda agora, né? É comer comida de verdade, certo? E daí vai restabelecer, né? Vai restabelecer a questão da massa muscular, né? Vai restabelecer a questão da autoimagem, tá? E também vai ter que se trabalhar as doenças oportunistas que se fizeram presentes aí, que se desencadearam durante esse período aí, né? Seja de anorexia, seja da obesidade. Tranquilo? Como cuidados de enfermagem, nós temos aí compreender o problema de pessoas que sofrem mentalmente, entender os efeitos de suas atitudes e habilidades quando intervir neste contexto assistencial, relação interpessoal e promover a saúde mental. Tá? Então, aqui, pessoal, com cuidado de enfermagem, nós temos que cuidar tanto da mente desse paciente, como com relação ao corpo, como com relação às doenças que se fizeram presentes, que se desenvolveram aí durante o processo aí de transtorno alimentar, certo?